A gente usa dinheiro todo santo dia, né? Mas vamos combinar. A gente para pouco para pensar no que ele realmente é. A história por trás das notas e moedas que a gente carrega no bolso tá cheia, mas cheia de segredos e reviravoltas. Então, se prepara, porque agora a gente vai desvendar juntos alguns dos fatos mais inacreditáveis sobre o dinheiro, lá das suas origens mais antigas até o futuro que já tá virando o presente. Um futuro totalmente digital. Parece até pergunta de maluco, né? Salário e sal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas olha, a resposta para essa pergunta esquisita revela a origem de tudo, da própria ideia de pagamento. E é por aqui que a nossa jornada começa. Então vamos lá, vamos fazer uma viagem no tempo, mas bem lá para trás. Antes de existir moeda, nota, cartão de crédito, como é que as pessoas trocavam as coisas? Como pagavam por algo? A resposta é surpreendente e está em coisas que a gente considera super básicas hoje em dia. E aqui está a resposta. A conexão está na própria palavra. Salário vem direto do latim de salarium. E o que era o salarium? Era basicamente uma grana que os soldados romanos recebiam para comprar sal. Naquela época, sem geladeira, o sal era tipo tecnologia de ponta para conservar comida. Era valiosíssimo. E isso já mostra uma coisa fundamental. O dinheiro, desde o começo, é um grande acordo. A gente decide em conjunto o que tem valor. E essa ideia de valor foi evoluindo de um jeito fascinante. A gente começou com o escambo, trocando gado, conchas, o próprio sal. Aí, por volta de 600 a.C., lá na antiga Lídia, onde hoje a Turquia, veio a virada de chave, as primeiras moedas. Séculos depois, a China inova de novo com o papel moeda, uma ideia que mudou o comércio para sempre. E essa evolução nunca parou, né? A gente mesmo aqui no Brasil viveu isso com o Plano Real, que foi um marco para estabilizar nossa economia. E por falar em Brasil, a nossa história com dinheiro digamos que é uma montanha-russa. Antes do real, que a gente usa hoje, o país teve 7 moedas oficiais diferentes. 7. Esse número gigantesco é um reflexo direto dos longos períodos de instabilidade e inflação galopante que a gente viveu. Por isso que a criação de uma moeda forte, em 1994, foi um evento tão importante. Ok, agora vamos dar uma pausa na aula de história e mergulhar em algumas das curiosidades mais malucas e interessantes sobre o dinheiro físico, aquele que ainda circula pelo mundo. E olha, tem umas coisas bem inesperadas. 100 trilhões. É difícil até de ler esse número, mas isso aí estava estampado numa nota de verdade, lá no Zimbábue. É o exemplo mais extremo do que a hiperinflação faz. O dinheiro perde valor numa velocidade tão absurda que você precisa de trilhões para comprar, sei lá, um pão. É um lembrete muito forte de que o valor do dinheiro é, acima de tudo, uma questão de confiança. Quando a confiança vai embora, ele vira só papel. Agora, uma coisa que muita gente confunde, a moeda mais usada no mundo não é necessariamente a mais valiosa. O dólar americano, sem dúvida, é o rei do comércio global, todo mundo usa. Mas se a gente for olhar a taxa de câmbio, um dinar do Kuwait compra vários dólares. Isso mostra que poder e valor de uma moeda podem ser medidos de jeitos diferentes. E quem foi que disse que dinheiro tem que ser sem graça? Porque olha só, no Canadá, as notas têm cheirinho de xarope de bordo, dá para raspar e sentir. Já na Polinésia Francesa, as notas são tão coloridas que parecem uma obra de arte. E na Suíça o foco é outro, segurança. As notas deles têm tanta tecnologia que são praticamente a prova de falsificação, umas verdadeiras fortalezas em miniatura. Bom, a gente falou de papel, de cheiro, de cor, mas agora a gente vai dar um salto gigantesco, talvez a maior revolução desde a invenção da primeira moeda, o dinheiro que a gente não pode tocar. A era digital não só chegou, como transformou completamente a nossa relação com o valor. Agora se segura porque esse dado aqui é de explodir a cabeça. Mais de 80% de todo o dinheiro do mundo simplesmente não existe fisicamente. É isso mesmo, é só informação, são números em servidores de computador. As notas e moedas que a gente tem na carteira são só a pontinha do iceberg. A maior parte da grana do planeta é basicamente digital. E como é que essa grana digital começou a virar coisa do mundo real? Bom, com pizza. A primeiríssima compra feita com Bitcoin foi de 2 pizzas. O preço? 10 mil bitcoins. Na época, isso era uma merreca, uns poucos dólares. Hoje, esses 10 mil bitcoins valem uma fortuna de centenas de milhões de dólares. Com certeza foram as 2 pizzas mais caras da história da humanidade. Mas esse mundo digital também tem seus perigos. E eles são bem diferentes.
Tem a história, que já virou lenda, de um cara que jogou fora, no lixo, um HD com uma fortuna em Bitcoin. E o problema é, diferente do dinheiro no banco, se você perde a sua senha, a sua chave de acesso à criptomoeda, já era. O dinheiro some para sempre. Não tem 0800 para ligar, não tem gerente para ajudar. Acabou. E para quem acha que tudo isso é papo de futuro ou coisa de outro mundo, é só pensar no nosso dia a dia. Pensa no Pix. O sistema se tornou um fenômeno aqui no Brasil, um dos mais rápidos e bem-sucedidos do planeta. É a prova viva de que essa mudança do dinheiro físico para o digital não é só uma tendência, é uma realidade que está acontecendo agora e bem debaixo do nosso nariz. Ufa! Depois dessa viagem toda que foi do sal dos soldados romanos até as linhas de código de um computador, vamos parar só um pouquinho para respirar e pensar, afinal, o que é a essência do dinheiro? A gente viu o dinheiro na forma de sal, de conchas, de pedaços de metal, de papel impresso e agora de informação que viaja pelo mundo em segundos. A forma dele muda o tempo todo, de um jeito cada vez mais radical. Mas a função principal parece que continua a mesma. Então a pergunta que fica é: o que é o dinheiro de verdade? E talvez a resposta mais simples seja melhor. O dinheiro nunca foi o objetivo final. Ele é uma ferramenta. Seja o sal para conservar a comida do soldado, seja um Pix para pagar uma conta, ele sempre foi um meio, uma invenção genial que a gente criou para facilitar as trocas e, no fim das contas, para construir a nossa sociedade. E isso tudo nos deixa com uma última provocação. Se o dinheiro é essencialmente uma ideia que está sempre se transformando, evoluindo de algo físico e palpável para algo totalmente abstrato e digital, a questão que fica no ar é: qual será a próxima forma dessa ideia? O que vem depois?